E aí pessoal, tudo certo? Bem-vindos a mais um vídeo. Hoje eu queria falar sobre a faculdade de Ciência da Computação e por que eu acho que ela vale a pena ou não. Para começar, né, disclaimer básico, eu vou estar falando sobre a minha experiência na faculdade. Eu fiz Ciência da Computação na Universidade Tecnológica Federal do Paraná. Então eu vou estar falando especificamente sobre a minha experiência cursando essa faculdade. Mas imagino que isso pode se traduzir para outras faculdades também. Se você teve, né, alguma experiência diferente sobre a faculdade do que é que eu vou comentar aqui, se você acha que vale a pena, se acha que não vale a pena por qualquer motivo, pode estar deixando aqui nos comentários, vai estar ajudando todo mundo que está assistindo o vídeo e a gente pode interagir aqui e ter uma conversa bacana. Então, para começar, a faculdade de Ciência da Computação é uma faculdade científica, né, uma faculdade que está formando cientistas, ou pesquisadores, basicamente. Então, a grande parte da matéria e do foco dela é para a área acadêmica, é para a área de pesquisas. Tanto vai ter matéria sobre escrever artigos, vai ter muita matemática para te dar a base para várias coisas, vai atrás a fundo de como as coisas foram criadas e conceitos que tu precisa para poder entender meio que uma timeline, né, de tudo, de como uma coisa funciona a fundo, né? Então você vai ver detalhes de como o computador funciona, detalhes de como a linguagem de programação funciona, detalhes de como um banco de dados funciona e não necessariamente detalhes de como eu vou usar isso na prática. Então, como eu disse, ela é mais científica, ela é mais para a parte de pesquisa e menos para a parte de mercado, que é a parte que eu trabalho hoje. E imagino que é a parte que a maior parte das pessoas tem vontade de seguir, né? Trabalhando numa empresa e programando, sendo programadores de fato, e não pesquisadores. Dito isso, eu achei sim que a faculdade, para mim, valeu muito a pena por várias questões, né? Então, a primeira que eu vou falar aqui é que a faculdade, ela me ensinou a aprender. Pelo menos na minha faculdade, eu não tive matérias tipo JavaScript, daí eu vou lá aprender JavaScript. Matérias tipo Python, daí eu vou lá e aprendo Python. Não, eu tive uma matéria básica de algoritmo e estrutura de dados depois, né, 2 semestres, que foram em C em algoritmos e C++ em estrutura de dados. E depois disso, todas as minhas matérias de programação foram tipo, você precisa fazer um site. Faz. Mas em qual linguagem? Não me importa. Aprende uma e faz. Se você quiser fazer em C, que você já viu, você pode fazer. Se você quiser fazer em Java, eu posso te ensinar. Se você quiser fazer em JavaScript, se você quiser fazer na sua própria linguagem, faz desde que funcione. Então isso foi muito legal, porque a gente teve muito contato, apesar da faculdade não ter as matérias atualizadas, né, a gente não ter matérias em JavaScript, matérias com React, matérias com Node, eu fiz tudo isso na faculdade porque a gente tinha essa liberdade de fazer isso. Indo atrás de buscar esse conhecimento, de aprender essas coisas, foi o que me deu muito diferencial no mercado de trabalho. E como ela já tinha ensinado como eu aprendi a primeira linguagem de programação, na minha visão, depois que tu aprende a primeira, as outras ficam muito mais simples, né, porque vários dos conceitos são iguais. A lógica em si, tu tá pensando, vai ser igual. Isso vai mudar o jeito que você vai estar escrevendo. Então tem esse ponto da faculdade, que pra mim é um ponto positivo, talvez para outras pessoas seja um ponto negativo, porque você não vai estar vendo de fato as coisas que tu vai estar usando no mercado de trabalho, mas a verdade é que não tem exatamente como uma faculdade fazer isso, porque muita parte do mercado de trabalho e das tecnologias tão altas são tendências, né? Então são tendências que vão surgir esse ano que vem já vão ser diferentes, e elas mudam muito rápido. Enquanto a grade numa faculdade não muda tão rápido assim. Então cada grade, né, na faculdade, ela vai ter 6 meses, né, de um semestre, e se você se comprometeu a ensinar uma coisa no começo do semestre, você precisa ensinar até o final. Mas a gente pegou essa linguagem super popular, super da moda, e tá todo mundo usando, só que ela quebrou. Sei lá, ou ela surgiu outra coisa que é mais popular ainda. Então você passou 6 meses ensinando uma coisa que não vai ser útil, né? Ou ainda, né, sei lá, eu vou ensinar React, mas no final lá dos 6 meses o React trocou de classe para funcional, e tudo que eu ensinei aqui não é mais como a gente faz. Isso é uma coisa que não acontece na faculdade porque a gente não aprende as coisas da moda, né? Pelo menos não em ciência da computação, não na minha faculdade. A gente aprende coisas que são testadas pelo tempo, que são coisas que vão te dar base para aprender outras coisas no futuro. Além de toda essa base, né, de te ensinar a aprender as coisas, ela te dá uma base teórica muito boa. Porque como eu falei, né, ela vai te levar para aprender como funciona a fundo uma linguagem de programação, como funciona a fundo um banco de dados, como funciona a fundo o computador. Isso te ajuda a aprender coisas novas, né, e resolver problemas que são muito complexos. Como exemplo prático disso, né, pouco tempo no trabalho eu tive um problema que era um valor numérico, e quando ele ficava um valor muito grande, né, quando ele somava um valor muito grande, ele virava negativo. Então eu tava somando um valor, e esse valor tava ficando negativo, e por ter a base, né, de como os números são armazenados, como um número binário funciona, e que o bit mais à direita representa o sinal, né, na forma que tava sendo representado, eu conseguia entender que quando eu tava somando esse número, eu tava estourando o valor do inteiro, e daí essa estouro fazia o número ficar negativo. E a galera no trabalho tava batendo cabeça nisso, né? Eu falei, eu acho que é por causa disso, vamos trocar de inteiro pra double ou pra long,
Python, enfim. E daí a gente fez isso, testamos e de fato era isso. Isso é uma coisa que eu já consegui pensar muito fácil, porque eu já sabia como o número era guardado, como funcionava números negativos, como funcionava números positivos, pela essa base da faculdade. Ou coisas tipo, eu vou aprender essa nova linguagem de programação e ela tem essa funcionalidade super legal. Legal, mas eu já fiz algo parecido com isso em Assembly, eu já vi como o processador funciona. Então ela deve estar funcionando mais ou menos do mesmo jeito. Então toda essa base é sempre útil depois, mesmo que não necessariamente pareça. Pode acabar sendo útil para você no futuro. Além disso, né, a faculdade também vai te ensinar a se virar, né? Ela vai te criar uma casca para tu poder resolver esses problemas, né? Tu vai ter não só a necessidade de aprender por conta própria, que é uma coisa super importante na nossa área, né? A gente, como eu falei, a tecnologia nunca para de evoluir, então a gente também nunca pode parar de aprender, mas a gente também vai aprender a correr atrás dos problemas que a gente tá tendo, né? Então eu tô fazendo uma coisa e daí encontro um bug, eu vou ter que resolver esse bug porque eu preciso entregar esse trabalho no final da semana, no final do semestre, enfim. Eu preciso ter um jeito de conseguir resolver isso, então eu começo a entender muito mais mensagem de erro, consigo entender mais onde que eu posso procurar as coisas, pra quem que eu posso pedir ajuda, se eu vou pedir ajuda pra um colega, se eu vou pedir ajuda pra um professor, se eu vou perguntar no fórum, não importa, o importante é que no final esse negócio funcione, né? Então é uma experiência muito valiosa, né? De a gente não ter tudo de mão beijada, a gente não ter um tutorial necessariamente passo a passo de todas as linhas que eu vou escrever, vai fazer isso e vai dar certo, eu nunca encontro casos errados, não, pelo contrário, como a gente vai estar sempre fazendo coisas diferentes, como a gente sempre vai estar fazendo coisas desafiadoras, a gente vai encontrar vários problemas diferentes e problemas desafiadores que você vai acabar tendo que se virar, e isso sempre agrega muito, né? Cada problema que você resolve, da primeira vez você vai demorar, sei lá, dias, mas depois disso você já vai ter meio que um banco de dados, né, no seu cérebro, falar, eu já tive esse problema antes, eu sei que eu resolvi isso dessa forma, mesmo que você não saiba exatamente como você resolveu aquilo, você sabe, eu fui por esse caminho, procurei coisas desse tipo que me levaram a tal coisa, então eu posso focar em procurar de novo o que já resolveu o meu problema antes. Encontrar problemas e ter muita exposição a eles é uma coisa muito, muito valiosa para programação. E além disso, né, como tu vai estar fazendo vários projetos diferentes, como tu vai estar fazendo várias coisas desafiadoras, várias coisas legais, tu acaba construindo um portfólio muito legal, né? Se tu já tem um GitHub desde o começo da faculdade, vai postando lá todos os seus projetos, tu acaba com um portfólio bem bacana que as empresas podem olhar. Tu acaba mostrando, né, as coisas que você sabe, as coisas que você aprendeu. E por fim, né, a última vantagem da faculdade que eu vou citar é que você vai ter contato com muitas pessoas, né? Então você vai ter um network absurdo que eventualmente pode gerar novos projetos, pode gerar novos empregos ou amizade simplesmente, né? Então isso é muito bacana, o network é muito bacana e na faculdade é muito forte isso. Você vai estar fazendo projetos juntos, você vai estar vendo quem é bom na aula, quem não é bom na aula, quem é bom em cada matéria, e quando você precisar de um trabalho ou precisar indicar alguém, você já tem uma lista muito grande de pessoas que tu pode contar e tu pode correr atrás, né, para manter o contato. Então é isso, né? Como eu falei, a faculdade de Ciência de Computação é uma faculdade científica, você não vai ver tantas coisas no mercado, mas a base que ela te dá é uma base muito forte e te ajuda a resolver muitos problemas depois disso. Se isso vale os 4 anos de curso, pra mim valeu. A experiência vai ser de cada um, mas eu acho que foi muito válido, eu acho que eu cresci bastante na faculdade. A gente construiu, por exemplo, um computador, que é basicamente construir a minha própria linguagem de programação, o que ajuda muito a, por exemplo, entender mensagem de erro, entender como outras linguagens funcionam. Então eu consigo trocar de contexto, aprender novas linguagens de uma forma muito fácil, e eu acho que essa base toda a faculdade me deu, e eu pessoalmente recomendo bastante. Mas eu já trabalhei com muitas pessoas que não fizeram faculdade e são ótimos programadores, são ótimos profissionais. Então depende, vai de cada um. Na minha opinião pessoal, vale a pena, eu recomendo, mas depende da sua realidade. Então o vídeo vai ficando por aqui. Obrigado a todos que assistiram até aqui. Não se esqueçam de comentar, de deixar um joinha e até a próxima.